E aí, Batistinha, tudo certinho com vocês? A graça e a paz a todos. Hoje é o primeiro episódio do nosso novo quadro nas nossas redes sociais, que vai falar um pouquinho do resumo do que a gente viu na nossa EBD no último domingo, tá? E a gente começou com o conteúdo Antropologia Bíblica. É isso mesmo, Antropologia Bíblica. Quando a gente fala de Antropologia Bíblica, a gente tem que entender um pouquinho primeiro a etimologia da palavra, ou tentar entender o que cada pedacinho da palavra existe. A gente vai ter o seguinte: uma junção de duas palavras, antropo e logia. Antropo relacionado ao homem e logia, estudo. Quando a gente fala de antropologia bíblica, consequentemente a gente vai fazer um estudo sobre o homem dentro do contexto bíblico. O nosso professor dessa disciplina durante a EBD foi o pastor Roberto, e ele começou contextualizando um pouquinho em relação a como é a questão da antropologia bíblica. A gente tentou entender mais ou menos que o homem, dentro desse contexto histórico da Bíblia, do Velho ao final da Bíblia, do Velho Testamento ao final da Bíblia, o homem sempre teve a tendência a se desviar dos caminhos que o Senhor estabelecia. O que a gente aprendeu inicialmente? O pastor explicou a importância da lei, a gente teve até um debate, e aí, a gente deve seguir a lei ou não deve seguir a lei? E a gente entendeu o seguinte, que sim, a gente tem que ter, primeiramente, entender que a vida cristã ela tem que ser baseada na palavra, alicerçada na palavra. E que a todo firmamento, toda casa, ela tem que ter um alicerce na palavra. E a palavra, ela coloca que a lei, sim, ela é importante. Aí surgiu a dúvida, pastor, mas então a gente vai acreditar na lei? Não foi abolida a lei com a vinda de Cristo? E aí o pastor respondeu, não, com a vinda de Cristo a lei ela não é apagada. Sim, nós agora não somos salvos mais pela lei. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também excluir a lei completamente. Teve até um pequeno exercício, que era o seguinte, ele colocou lá, a gente ficou em pé e ele colocou o pregador, a igreja, o evangelho, Jesus, a graça, o pecado e a lei. E a gente fez uma dinâmica, onde o pregador ele vai à igreja para poder pregar o evangelho de Jesus, que por meio de sua graça morreu para nos livrar do pecado que é a transgressão da lei. Massa, uma sequência que faz sentido. Mas se a lei ela não fosse realmente importante, tá? Não estou dizendo que a salvação vem primeiro da lei, mas ela é importante, nós devemos também tentar respeitá-la e segui-la da melhor maneira possível. Mas se a lei ela é importante e eu retiro a lei, a gente vai para um novo conceito. Vamos lá. O pregador, ele vai à igreja para poder pregar o evangelho que fala de Jesus, Jesus que morreu por mim e por você, e para nos dar a salvação por meio de sua graça, para nos livrar do pecado, que é a transgressão da... Mas se eu tirei a lei, então não existe pecado. Porque se o pecado é a transgressão da lei. Então quando eu faço a remoção da lei, fica sem sentido o pecado. E aí, já que não tem sentido porque não tem transgressão da lei, vamos tirar aqui o pecado da equação. Então vamos lá, a gente reinicia. O pregador, ele vai à igreja para poder pregar o evangelho que fala de Jesus, que deu a sua graça para nos salvar do... Mas se não tem lei, consequentemente não tem pecado, então não precisaria Jesus dar a sua graça para nos livrar do pecado. Então não faz sentido a graça, então vamos remover a graça. Vocês conseguem entender como é que finaliza o exercício? Se a gente tirar a lei da equação, a gente pegar a equação, pregador, igreja, evangelho, Jesus, graça, pecado e lei, se a gente tira a lei da equação, consequentemente não vai fazer sentido o plano de salvação. Não vai fazer sentido o plano de Deus. Então é aquela história. A lei passou? A lei não serve mais? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que sim, a lei é importante, mas Cristo veio para nos mostrar que a salvação é por meio da sua misericórdia e da sua graça. No momento que ele morre por mim e morre por você, para nos salvar dos nossos pecados. Então, o que a gente entendeu um pouquinho nesse final de semana? A gente entendeu que na antropologia bíblica, o homem se desviou bastante da lei, se desviou bastante dos caminhos do Senhor, e devido a essas transgressões da lei, foi aí que surgiu o pecado. E a partir do surgimento desse pecado, foi necessário que Deus, o Senhor, mandasse seu Filho, Cristo, ao mundo, para poder viver como homem, mostrar que sim, era possível ele seguir a lei e fazer o sacrifício e nos comprar do pecado, nos comprar nossas vidas agora, morrendo por nós, nos limpando do pecado e comprando a nossa vida e nos dando salvação. Certo? Então, esse foi só o começo, a questão do contexto, a contextualização do conteúdo que a gente vai ver nas nossas disciplinas, e essa é a nossa primeira disciplina de Antropologia Bíblica. Domingo tem mais EBD,
E quem ficou interessado em entender um pouquinho sobre isso, tá? Aparece lá, a gente fica situado na rua Professora Maria Auxiliadora Teixeira Lins, número 72, no bairro Riachão. É ali por trás do pátio de eventos, tá? 9 horas da manhã a gente começa com a EBD, no domingo, tá? Mas antes da EBD a gente também tem culto no sábado, de 7h30 da noite, certo? No mesmo local, culto de jovem. Então eu estou convidando vocês para que a gente possa tanto cultuar a Deus, como também aprender bastante sobre os ensinamentos bíblicos, as questões que nós devemos ter conhecimento para poder debater e pregar o evangelho mundo afora. Então, vamos seguir lá o versículo que está lá em Marcos 16:15, que diz: Ide. Então vamos lá, vamos embora, vamos aprender mais sobre Cristo.